E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nessa vez o 7º episódio da série Os Gigantes Adormecidos. Dessa vez falando do Newcastle United, mais um time lá da Inglaterra. E ainda vai ter só mais um episódio de times lá da Inglaterra e depois vamos para o último país e depois encerramos a série. E eu já vou falando aqui no início que se não der tempo de falar tudo, eu vou deixar para uma segunda parte, como eu fiz no vídeo passado. Vamos lá, falar um pouquinho da história dele. A fundação. O clube foi fundado em dezembro de 1892 pela fusão de duas equipes locais, Newcastle East End e West End Newcastle, que anteriormente eram rivais na Liga do Norte. Mas depois o West End enfrentou em dificuldades financeiras e decidiram fundir-se. O negócio incluiu o contrato de arrecadamento do estádio do West End, o James Park, e vários nomes foram sugeridos para o nome do clube, incluindo o Newcastle Rangers e o Newcastle City. Foram escolhendo o nome e acabou dando Newcastle United. É um belo nome, né? Parece o nome daquele time ricão, né? Atingindo sucesso, o Newcastle United ganhou o campeonato inglês em 3 ocasiões na temporada de 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909. Essas são as temporadas, viu? O sucesso do clube continuou em outras ocasiões, tendo chegado a 5 finais da Copa da Inglaterra em 7 anos, 1905, 6, 8, 10 e 11. No entanto, ganhou apenas uma delas, a de 1910, vencendo Barnsley em Goodison Park, por 2-0. Porém, havia ainda um determinado ponto abaixo durante esse período. A equipe sofreu uma derrota por 9-1, do Sunderland na temporada de 1908 e 1909. Newcastle retornou à final da Copa da Inglaterra em 1924, disputando a final pela segunda vez no estádio de Wembley. Eles foram bem-sucedidos, derrotando o Aston Villa por 2-0 e, portanto, conquistando pela segunda vez a Copa da Inglaterra. O Newcastle venceu o campeonato inglês pela 4ª vez em 1924, com notáveis jogadores durante esse período que incluem o capitão Hugh Gallagher, Neil Harris, Stan Seymour e Frank Hudspeth. Sei lá, eu com certeza li algum nome deles errado, que eu sou muito mal para falar nome de jogadores estrangeiros. Os anos de glória. Durante a década de 1950, o Newcastle venceu a Copa da Inglaterra em 3 ocasiões durante o período de 5 anos. Em 1951, eles derrotaram o Blackpool por 2-0. Blackpool, nome da hora para time. Um ano mais tarde, o Arsenal foi derrotado por 1-0 e em 1955 derrotaram o Manchester City por 3-1. O Newcastle ganhou uma grande visibilidade por conseguinte os seus jogadores. Nossa, mais um nome difícil. Roy Jack Milburn e Bob Jazzler Mitchell em particular. Outros jogadores do time foram Frank Brenner, Ivor Broadin, Lynn Witt e o galês, que é do país de Gales, provavelmente, né? Ivor Alcurk. Vamos falar Ivor só. O velho cavalo de guerra Joey Haver também voltou após a pós-guerra para revitalizar o Newcastle. Foi capitão da equipe e o grande motivo do seu sucesso. Harvey associou-se a Stan Seymour para reconstruir o clube e ganharam o campeonato inglês da 2ª divisão, que é a Championship, de 1965. O Newcastle retornou então uma equipe muito impressionável e
inconsistente, sempre capaz de derrotar o melhor, mas nunca conseguiu concretizar todo o seu potencial. Já deixa o like no vídeo, viu? Qualificada para a Europa pela primeira vez na temporada de 1968-69, surpreendeu a muitos ao vencer a Taça das Cidades com Feiras, que foi o precurso da Copa da UEFA, batendo o Sporting de Lisboa, que é lá de Portugal, o Feyenoord e o Real Zaragoza, e também o Rangers no caminho, antes de triunfar contra o... Nossa, esse nome aqui é difícil, hein? Nossa... Jupiler da Hungria na final. Que time é esse? Eu nunca tinha visto falar desse time. Nos anos que se conseguiram sucessos na Europa, Harvard trouxe uma série de artistas talentosos que emocionou a multidão de Newcastle. Jogadores como Jamie Smith, Tony Green e Herbert Terry. E em seguida o atacante Malcolm McDonald, apelidado de Super Mac. Malcolm McDonald foi uma das figuras mais populares do Newcastle e ainda é mantida em alta consideração pelos torcedores. Ele era um goleador impressionante que levou o Newcastle a 2 decisões em 1975 e 1976 contra o Liverpool na Copa da Inglaterra e o Manchester City na Copa da Liga Inglesa. Mas em cada ocasião de Newcastle, não conseguiu se tornar campeão. Um pequeno consolo era voltar para trás nos triunfos na Copa de Texaco, não sei se é assim que se pronuncia, em 1974 e 75. Agora eu vou falar da confusão gerencial. O que será que é isso? Vamos lá ler. A demissão de Keegan foi um choque no início de janeiro de 1975. Causou muito sofrimento e confusão entre os fãs, embora muitos sentiram como tinha sido logo na temporada de 1995-96, após a queda da corrida pelo título. Kenny Dalglish, sei lá o nome dele, foi nomeado seu sucessor e guiou o clube na liga. A sorte, entretanto, mudou rapidamente após grandes perdas em lesões e no mercado de transferência na temporada de 96, 97 e 98. O clube terminou em 11º no campeonato e não conseguiu vencer a Copa da Inglaterra. Depois da partida de Kenny, o início da temporada 1998-99, Rudy Gullit assumiu o comando da equipe, apesar das contratações feitas. Jogador. Eu leio algumas palavras erradas por causa que as notícias que eu peguei aqui, elas estão traduzidas pelo Google Tradutor, então algumas palavras ficam meio erradas aqui, viu? O clube mais uma vez se classificou para a final da FL Cup, mas não conseguiu vencer. Gullit caiu rapidamente em desacordo com o presidente e Fred Sepperd na temporada seguinte, forçando desculpas públicas pelo presidente e negando divergências com o capitão Alan Shearer. Gullit deixou o clube a 8 jogos da temporada 1999 e 2000. Vamos lá. Depois da partida de Kenny no início da temporada de 1990... Não, eu já li essa parte. Não tô lendo errado, velho. Nossa. O ex-técnico da Inglaterra, Bobby Robson, foi apontado como o novo treinador. Seu primeiro jogo em casa no comando foi particularmente memorável e impressionante, com uma vitória por 8-0 sobre o Sheffield Wednesday. Boas atuações como essas
ajudou o clube a garantir a sobrevivência na Premier League, embora na época seguinte a equipe não tinha conseguido se classificar para a Europa. Na temporada 2001 e 2002, o Newcastle conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões, depois de terminar em quarto lugar. Pessoal, tá pedindo bateria aqui, daqui a pouco eu já volto, é rapidinho. Na época seguinte, Robson orientou a equipe a terceiro lugar na Premier League e na fase de grupos da Liga dos Campeões. A temporada de 2003-2004, porém, não foi memorável, tendo o clube saído da Liga dos Campeões na fase de classificação, caindo de volta para a Taça UEFA na mesma temporada. E apesar de uma fuga impressionante para as semifinais, não conseguiu ganhar a Copa e terminou em quinto lugar na Premier League. Na sequência de desentendimentos com os corpos dirigentes e alguns jogadores, a equipe não se qualificou para a Liga dos Campeões. Robson foi despedido. Graeme Souness foi o seu substituto. A sua nomeação foi motivo de controvérsias entre os fãs em relação ao status do Robson. E houve alguns desentendimentos com o plantel e as altas taxas de transferência dos jogadores. Tanto que em 2004, 2005 e em 2005 e 2006, apesar da assinatura com Michael Owen no valor recorde de 17 milhões de euros, não se viu o plantel não nos padrões esperados e foi demitido em 2 de fevereiro de 2006. Glenn Hoddle veio ocupar o lugar, mas numa base temporária. No seu primeiro jogo no comando, viu Alan Shearer ultrapassar Jack Milburn como artilheiro do clube. Roger foi nomeado treinador em tempo integral na final da temporada seguinte e orientou a equipe do 15º lugar ao 7º lugar em apenas 3 meses e meio. Shearer se aposentou no final da temporada de 2005-2006 com um total de 206 gols pelo clube, apesar de ter terminado a temporada 2005-2006 bem. As fortunas de Roger mudou rapidamente na temporada de 2006-2007, segundo que já foi classificada como a pior lesão para a equipe na história do clube e deixou o clube por mútuo consentimento a 6 de maio de 2007. Muitos treinadores aí ajudaram o Newcastle deixar ele do jeito que ele é hoje, apesar dele estar na segunda divisão, mas é um time que eu acho que ainda vai ter seus auges. Era Mike Ashley, nem sei se é assim que se fala. Sam Allardyce foi nomeado como sucessor do Roder. Nossa, os nomes aqui é muito difícil. Em 15 de maio, apesar de fazer um início promissor de temporada, uma perda embaraçosa para o Derby County e exclusão de favoritos fãs da linha de partida até Allardyce afastar do clube em 9 de janeiro de 2008 por mútuo consentimento. Depois de menos de 8 meses no cargo, venceu suas ações no final do clube em 7 de junho de Mike Ashley. Nossa, tá meio errado isso aqui, hein? E foi substituído por Chris Mort.
Pessoal, vou acabando aqui. Até o próximo vídeo e falou!